Procrastinação, adiar tarefas constantemente. Quais são as consequências disso? Estresse, falta de produtividade, desânimo. Nós vamos falar sobre isso hoje no nosso programa. Solta a vinheta! Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal no YouTube, o semlimites.tv. Entra lá, se inscreve no canal, deixa aí o seu like nesse vídeo também. E também pela Rádio Sara Brasil FM de São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema, né, que muita gente tem dúvidas, muita gente quer vencer a procrastinação. E eu quero começar falando do conceito da procrastinação. O que é procrastinar? Vamos chamar já o primeiro vídeo da internet, que esse vídeo já vai explicar um pouco, e aí a gente já abre aqui a nossa conversa. Procrastinação, a gente sabe que procrastinar é retardar o início de algo que você tem. Se você tem um planejamento, vou mudar o meu estilo de vida. Não, hoje não, segunda-feira. Isso é uma procrastinação ou é apenas um adiamento de algum objetivo? Como é que a gente define isso? Se é procrastinação, se é preguiça, se é um procrastinador crônico? Define qual a diferença entre preguiça e procrastinação? Então, na etimologia da palavra mesmo, que vem do latim, é que o pró é a favor. Crastos quer dizer do amanhã. Então, a favor do amanhã, deixar para o amanhã. O que significa? Empurrar com a barriga. Quem nunca já ouviu falar, você não está fazendo as coisas direito, você está empurrando com a barriga. Já ouviu falar? Sim. Então, a procrastinação, você tem a intenção de fazer, mas existe um gap entre a intenção e a ação. Então, você deixa para depois, para executar a ação de uma forma mais prolongada, mais postergada. E o preguiçoso, tem uma diferença. O preguiçoso, ele não tem a intenção de fazer. Ele quer alcançar alguma coisa, mas não tem intenção de fazer. É aquele que fica aqui na cama, vou dormir, estou com preguiça, o dia tá bom, deixa pra lá. Então, a diferença da preguiça e da procrastinação é a diferença. Que um tem intenção de fazer, só que existe o tempo, um espaço de tempo que ele deixa de fazer algo, a intenção e a ação, e o outro é que não tem intenção nenhuma de fazer, mas ele quer que as coisas aconteçam. Olha, eu gostei dessa explicação, porque ela trouxe a etimologia da palavra, né? Procrastinar, que é deixar para amanhã, né? É a favor do amanhã. E esse é o tema do procrastinador, né? Depois eu faço. Depois eu faço, daqui a pouquinho, né? Primeiro, deixa eu só fazer isso aqui. Daqui a pouco eu faço aquilo ali. E aí, vocês têm essa dificuldade? Acho que todo mundo é um pouco procrastinador, não é? Todo mundo, em algum momento, você é um procrastinador, sim ou não? Sabe que eu procrastinava muito. Aí eu li um livro que chama Arte de Procrastinar. E ensina a procrastinar, sabe? E esse livro me disse uma coisa muito interessante. Gostei, viu, Anísio? Já começou falando, eu procrastinava muito. E aí, agora é só um pouco. Agora né? é só um pouco. Melhorou. Melhorei. Uma coisa que me ajudou foi que esse livro me ensinou, né? Tem muita coisa que a gente está procrastinando porque, na verdade, a gente não quer fazer. Então, tem não que a gente deveria ter dado, que a gente não deu. E aí, na verdade, no fundo, você não quer fazer aquilo ali. Você disse sim porque você não sabia dizer não. Alguém te pediu um favor, você falou, não, tá bom, tudo bem, eu faço. Mas, na verdade, você não está interessado em fazer aquilo ali de verdade. Então, você está sempre deixando para depois. Eu também. Confesso meu pecado aqui, eu sou um pouco procrastinadora também. E é aquilo que você falou, às vezes não é nenhuma pessoa que te pediu algo, às vezes você sabe que você tem que fazer aquilo ali, mas como você falou, você não quer fazer aquilo naquele momento, mas você vai fazer depois. Só que o problema do procrastinador é esse, é sempre deixar para depois. Só que aí quando você vê, já está findando o seu dia, o seu prazo. Deixa para a última hora, né, Deixa líder? para a última hora, entendeu? E aí aquela coisa, né? Igual, por exemplo, vai pegar um voo. Sai correndo, aquela coisa toda, né? Uma vez a gente foi viajar, eu esqueci de separar um documento de Samuel. Quando a gente chegou no aeroporto, eu lembro que eu estava sem a certidão de nascimento dele, que ele não tinha identidade ainda. E o Cristiano falou comigo assim, você vai lá em casa buscar essa certidão de Samuel.
E o Samuel vai ficar aqui com minha mãe. Se você não chegar, eu vou viajar, você vai ficar aqui. Aí eu falei com ele assim, ó, fica tranquilo que vai dar tempo. Sem estresse. Fui Por lá, fora o sorriso, né? Não, mas fui lá, busquei a certidão dele, voltei e deu tempo, entendeu? Eu falei, meu Deus, não stress. Para mim, essa palavra, estou tentando, não stress. Por quê, gente? Para que estresse? Eu sou o oposto disso tudo aí que vocês falaram. Eu não consigo ter alguma coisa para fazer, alguma coisa pendente. Eu tenho mais problemas em ter algo pendente, ficar pensando, ficar me preocupando com aquilo, do que em fazer. Então, eu entendo que o procrastinador, ele naquele momento ali, ele tem uma coisa que para ele vai ser mais prazerosa para fazer do que aquela obrigação, do que aquilo que ele tem que fazer. Né? Então, por que ele deixa para depois? Hoje em dia, uma coisa que eu acho que gera muita procrastinação, e já foi provado até cientificamente, é você ficar rolando o feed de uma rede social. Porque aquilo ali gera no seu cérebro pequenas doses de dopamina e gera uma satisfação. Quanto você ir fazer uma tarefa doméstica, você fazer um trabalho, estudar, e fazer alguma coisa, e orar, e buscar Deus, essas coisas, você acaba não tendo essa dopamina, não tendo esse prazer. Então, você fica ali e vai deixando. Tem gente que deixa e faz na última hora, que é o que a Camille falou aqui agora. Agora tem o caso extremo, que é a pessoa que acaba não fazendo, ela acaba perdendo o prazo. E aí a procrastinação acaba virando um problema na vida daquela pessoa. Será que existe uma fase das nossas vidas que nós somos mais ou menos procrastinadores? Como o Cristiano falou, todo mundo em alguma fase da sua vida vai ser um pouco. Uns vão ser mais, outros vão ser menos. Mas será que existe essa fase? Por exemplo, antes de eu ter filho, eu acho que eu não era procrastinadora. Depois que eu virei mãe, as tarefas aumentaram, entendeu? Então, assim, não, e tem uma coisa também, quando você está com muita coisa, você faz muita coisa, muita por demanda. exemplo, quando eu saio aqui da gravação do programa, a gente tem um período intenso aqui de gravação, eu estou muito cansado. Então, meu desejo é chegar em casa, sentar no sofá e ficar lá sem fazer nada. Por quê? Porque meu cérebro pede isso. A minha vontade vamos para o meu japa? Tem os momentos que você está cansado, você trabalhou muito, você começa a vir aquele pensamento, não, eu mereço, né? Eu mereço. E aí você vai ficar tranquilo. Ok, você teve um período grande de trabalho, intenso, de estudo. Agora, tem aquela pessoa que não, ela procrastina tudo, ela deixa tudo para depois, ela está o dia inteiro à toa e continua sem fazer nada. Né? Então, e é engraçado que tem muita gente... Sabia que uma das pesquisas mais feitas na internet é sobre esse assunto? As pessoas pesquisam sobre o significado de procrastinação, os exemplos, como vencer a procrastinação, o que é autossabotagem, que tem a ver com a procrastinação, né? Quem procrastina está se autossabotando. Né? Eu acho que a procrastinação tem um pouco a ver com prazer, né? Que foi o que o senhor falou. Eu prefiro fazer uma coisa que me dá prazer agora do que fazer a minha obrigação. Mas quando a gente entende que a procrastinação, não procrastinar vai me gerar um prazer depois, né? Depois que eu li esse livro, eu comecei a pensar muito sobre isso. E eu comecei a ter mais facilidade de dizer não, e por causa disso sobrou mais tempo para eu fazer as minhas atividades, ao invés de fazer a atividade dos outros. Esse é um ponto importante, Joana. Eleger as prioridades ali, né? Exatamente, porque também quem quer fazer tudo vai acabar procrastinando. Eu sempre quis abraçar o mundo. Quem me conhece de perto sabe, Ana, você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Então, eu fiz uma lista de prioridades, e aí dentro disso, acho que fica mais fácil quando você pensa na Ana do amanhã. Então, estou sempre pensando na Ana do futuro. Amanhã eu vou chegar cansada da faculdade, vou chegar cansada da gravação, do trabalho, vou estar com fome, vou sair da minha dieta, vou achar ruim de ter saído da minha dieta. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou tirar esse momento aqui, domingo de manhã, para fazer todas as comidas da semana. Enfim, eu vou fazer uma responsabilidade hoje para eu poder descansar amanhã. Eu acho que esse é outro ponto que me ajuda muito a não ser uma pessoa procrastinadora, porque eu preciso de uma agenda. Se eu não tiver uma agenda, eu fico meio perdido, assim. Então, eu gosto de ter agenda, eu gosto de rotina. Então, eu acordo, eu sei que a primeira coisa que eu vou fazer é orar, depois eu vou tomar meu café da manhã, aí depois eu vou para a academia, aí eu vou começar o trabalho, e aquele dia tem a reunião X, Y. Então, eu tenho toda uma agenda
que eu preciso seguir essa agenda. Então, isso também facilita muito para mim. Estava né? vendo uma terapeuta falando que isso que você falou em relação à agenda, ela chama de script da vida. Que, ou seja, você vai colocar ali no seu script como que é a sua vida, a sua rotina. Porque quando você não tem, como vocês falaram, o Xano gosta de estar tudo ali bem especificado, quando você não tem uma rotina, você não tem um agendamento, você não se planeja, você não se programa para realizar, porque ela falou assim, o seu script tem que ser sempre um dia antes daquilo que você vai fazer. Então, se amanhã é quinta, então hoje eu vou fazer o meu script da minha vida de amanhã, e assim eu vou tentando cumprir aquilo ali. E a gente tem que sempre lembrar, né? Colocar sempre as metas alcançáveis, porque não adianta a gente querer, como você falou, abraçar o mundo, a gente não vai conseguir. E uma outra coisa que eu estava vendo, né? Essa coisa da procrastinação não é uma coisa só dos adultos. As crianças também estão começando a ficar procrastinadoras. Criança, adolescente, né? Tudo. Não, depois Exatamente. eu faço, depois eu faço, Agora, depois eu faço. Agora, por que as crianças estão ficando assim? Porque isso não é uma coisa que elas veem, é o ambiente que ela vive, ela vê exemplos, entendeu? Mas como que surge essa procrastinação, né, no infantil e vai, porque muitas vezes começa na infância e vai perpetuando até... Acaba virando um jeito adulta. de viver, né, líder? Entendeu? Então, assim, agora estou falando para você, né, que é terapeuta, trabalha com isso. A procrastinação, né, infantil, ela vem do ambiente, ela vem que ela vê as pessoas ao redor dela fazendo, ou é uma coisa que é própria da criança quando ela fala assim, hoje não vou fazer minha tarefa, não vou fazer minha lição. Tem uma série de fatores que reforçam a procrastinação infantil, né? Então, criança e adolescente pedem limite. Então, onde tiver espaço, ele vai entrar. Claro que se você for perguntar para a criança... humano, né? No ser humano quer se poupar. E você aprende esse padrão de vida na infância. É a lei do menor esforço. Então, qual vai ser a consequência de não realizar isso? A criança e o adolescente, eles não conseguem pensar nisso. Qual é a consequência de eu não fazer essa tarefa? Minha mãe vai mandar um bilhetinho, a professora vai mandar um bilhetinho para minha mãe. Então, a mãe que tem que falar, não, peraí, não pode, não existe espaço. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui, eu me mudei aos 17, né? Tinha um monte de amigos que falaram, não, parei de estudar. Eu falava, como assim parou de estudar? Como assim você não foi para aula porque você não quis? Não existe isso, assim. Criança não tem essa opção. Meu pai e minha mãe, não, peraí, você está com febre, está doente? Ou a gente vai para o hospital, ou a gente vai para a escola. Não tem opção de não ir para a escola, de não fazer a tarefa, de não fazer aquilo que foi delegado. Então, existe muita questão da noção da consequência, eu acho. Procrastinar fala muito sobre a consequência. Então, quando eu sei que eu vou ter uma consequência, eu não quero essa consequência de jeito nenhum, eu dou um jeito de realizar isso. Eu estava falando com a Rafaela, ontem a Rafaela faltou de aula porque ela foi fazer um exame. E eu cheguei em casa, falei com ela assim, Rafaela, estou vendo sua agenda no aplicativo, olha aqui, você tem uma lição para fazer. Aí eu fui mostrar para ela, ela falou assim, mas mãe, a Pro já até corrigiu isso em sala de aula, e ela não tinha feito. Eu falei assim, e daí? Ela falou assim, e daí que eu não preciso fazer? Eu falei assim, tá, e como você vai estudar isso para a prova posteriormente? Você vai saber esse conteúdo? Ela ficou me olhando assim com aquela cara, deve estar pensando, né? Eu falei, então você vai fazer, mesmo já tenha sido corrigido, mesmo já tenha passado, você tem que aprender, porque depois você vai precisar disso aqui. Sim. Aí ela pegou e fez. Vamos chamar mais um vídeo da internet para ver alguém, né, falando um pouco sobre esse tema e a importância também da procrastinação à luz da Bíblia, à luz da palavra, porque Deus nos dá uma missão, Deus nos dá um chamado, Deus nos dá um propósito, e muitas vezes nós estamos adiando o chamado de Deus, nós estamos protelando, né, o chamado. Vamos assistir. Procrastinar é você ser desleal com aquele que te deu uma missão aqui na Terra. Então agora a gente vai subir o nível sobre essa questão da procrastinação. É muito mais do que você atrasar tarefas do seu dia a dia, não fazer as coisas, não conseguir cumprir uma agenda. É sobre você desperdiçar o tempo com bobagens, com coisas triviais, ao invés de gastar esse tempo cumprindo com a missão e com o propósito que o Criador te deu. Então pense bem, esse assunto de procrastinação é muito mais sério do que a gente possa imaginar. É isso aí, olha aí, né? Então, Deus ele nos dá um propósito, Deus nos dá uma missão, e tem muita gente que está adiando o chamado. Quando eu for mais velho, quando eu tiver mais experiência. Tem até um versículo aqui, Provérbios 6,6, que fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Antes de falar desse ponto da missão, de procrastinar a missão, qual a diferença entre a preguiça e a procrastinação? Todo procrastinador é preguiçoso? E será que todo preguiçoso vai acabar... tem a ver uma coisa com a outra? Às vezes não é nem preguiça, às vezes a pessoa... porque eu já vi muito esse caso. A pessoa está procrastinando uma tarefa,
Mas ela não está parada, ela não está descansando, ela está fazendo outras coisas, mas aquilo que talvez era mais importante, ela deixou para depois. Será que é essa a diferença da preguiça para a procrastinação? A procrastinação, tanto a procrastinação quanto a preguiça são mecanismos de boicote, né? Você está se auto-boicotando. Mas eu acredito que, assim, muitas vezes tem até o contrário disso. A procrastinação tem a ver com perfeccionismo. Eu não posso fazer bem feito agora, então eu não vou fazer. E aí você não faz nunca. Não é porque você está com preguiça, você arranjou outras tarefas para fazer. Só que eram tarefas que não eram importantes, que não estavam no quadro de prioridades, que não vão te fazer construir nada para você. Você inventa de fazer tudo para todo mundo, mas o seu não está feito, né? Que é diferente da preguiça. O preguiçoso, ele não faz nada, né? Ele quer ficar só deitado o dia inteiro, que também não deixa de ser um sintoma importante para ser observado. Tem muitas questões aí que estão ligadas a isso, né? Depressão, ansiedade, que são questões patológicas. Mas a procrastinação, ela é, assim, um mecanismo do seu emocional para não te deixar vencer. Né, Bispa? Não, que eu ia falar sobre isso. Você já falou que é sobre o preguiçoso. Eu acho que o preguiçoso é... Espera aí, fala de novo, devagar, que eu não entendi nada. Se eu não entendi, o pessoal também não. O que eu quis dizer é que, eu estava falando igual a Ana, o preguiçoso, ele não sente vontade de fazer nada. Ele não quer fazer nada. Eu acho que tem diferença, sim, de procrastinar e ser O preguiçoso. procrastinador, às vezes, ele deixou aquela tarefa de exatamente. lado, mas ele está fazendo outras... Ele elegeu outras prioridades. Enquanto o preguiçoso, ele nem prioridade ele tem. Ele fica ali, na O dele. preguiçoso só tem urgência no prazer, né? Então, muitas vezes Está aí um outro ponto importante para as pessoas pensarem, né? Você que está assistindo, você é procrastinador, é preguiçoso, você tem problema nisso. Para você vencer isso, você tem que estar muito alinhado com o seu futuro. Eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com hoje, né? Ninguém pensa no futuro, ninguém pensa no amanhã. E para parar de procrastinar, eu preciso começar a pensar no amanhã, no futuro. no que você vai colher, né? Eu estou fazendo. Ninguém gosta de fazer obrigações, gente. Ninguém gosta de fazer aquilo que é chato, né? Você prefere. Acho que depende. Se for uma coisa que você gosta, você vai querer fazer. Mas aquilo que é chato. A gente só quer adiar, então. Quer fazer o que é a gente não chato. gosta, que é chato, realmente. Mas, às vezes, o que é chato vai construir e te fazer viver o bem do amanhã. São situações que vão fazer com que eu cresça. Eu vou Normalmente, ter que se enfrentar alguma aquilo coisa é ali. uma obrigação, é porque é chato de fazer. Porque tem uma é a parte coisa que vai ali. exigir de você, né? Só de ter um prazo, né, já te deixa... Tem muita gente... Artista normalmente fala isso, né? Eu gosto de ter tempo para realizar, para fazer, não quero ter pressão naquilo ali. Porque aquilo que tem data, que tem limite, que tem que bater meta, é difícil mesmo, é oneroso para a gente. Mas quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? Tem um versículo também muito interessante que separei aqui, que está lá em Eclesiastes 9:10, né? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então é interessante que a Bíblia traz como conselho fazer o hoje, porque depois de amanhã você vai estar em um lugar que não tem nada que você construiu aqui, mas amanhã você vai estar, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E um ponto importante também em relação a procrastinar esse tema é exatamente isso, é você olhar as consequências na sua vida. Ah, eu perdi o emprego. Aí a pessoa fala, porque não gostavam de mim. Não, aí vai ver, porque ela faltou do trabalho, ela chegava atrasada, ela não entregava as tarefas no prazo. Então, assim, é um assunto sério que precisa da nossa atenção. E dentro do que nós falamos ali agora, nós ouvimos no vídeo, tem muita gente adiando o chamado de Deus, né? Tem muita gente deixando para amanhã. Ah, hoje não dá, eu não estou preparado. Ah, eu estou focado em outra coisa. Eu quero e as pessoas vão deixando para depois e, de uma certa forma, estamos sendo desleais com Deus, porque Ele nos deu a vida, Ele nos deu tudo. A gente sempre acha que tem tempo, né? Ah, vai dar tempo de fazer isso em outro momento, vai dar tempo. Mas ninguém sabe do tempo, né? Engraçado, uma vez eu vi uma pessoa falando sobre procrastinação, que a gente não deve se preocupar com o amanhã, que a gente tem que viver o hoje, porque o que eu tenho para fazer hoje, eu preciso tentar resolver hoje, não deixar para resolver amanhã, porque talvez amanhã vai aparecer outra coisa, você talvez não consiga resolver aquilo ali. Então se mas preocupe quem com resolve hoje, ele está pensando no amanhã. Sim. Porque se ele deixar para amanhã, amanhã não vai dar, amanhã não vai resolver. Amanhã tem outros compromissos que também têm que ser feitos. Aí vai né? acumulando as coisas. Vai acumulando, vira uma bola de neve. E você depois não vai saber eleger suas prioridades, como a gente já tinha falado aqui. É isso mesmo. Aninha, você tem um livro aí para indicar? Gente, tem um livro aqui, ó, a Bispa Vânia lançou, Nada Pode Impedir Você, um livro sobre
a Neemias, né? O livro de Neemias. Então, se você quer reconstruir seus muros, suas portas, chegou o seu tempo, nada vai poder te impedir. Adquira esse livro aonde, Bispo? Na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. E se você quer patrocinar o nosso programa, quer entrar com a gente nesse projeto, manda um direct lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv. Vamos chamar o próximo vídeo. Esse cara aí é muito conhecido, Bernardinho, e grande campeão, treinador de vôlei, foi campeão também como jogador, e é um cara que é referência de alguém focado, de alguém determinado. Vamos ver o que ele fala sobre esse tema. Às vezes você teve uma decisão e você procrastinou. Demitir alguém. Demitir alguém é difícil? Imagina cortar alguém às vezes pela Olimpíada. O cara treinou 20 anos, mas tem que ser feito. Quantas vezes a gente procrastinou para tomar uma decisão? Fala para mim. Aí depois quando você toma, você fala assim, porra, devia ter feito antes. Exatamente. Mas tudo isso é treinado. Não é que eu Sofre continuo, até hoje. Sofre até hoje É pra difícil. alguém. sofro até hoje, eventualmente procrastino, mas estou atento. Tem que fazer. Tem que tomar decisões. Aquela história, né? A gente, de modo se arrepende de não ter tomado a decisão. Né? Quando a gente sabe que fez, tentou. Então, eu acho que o grande pecado capital é esse. É quando o líder ele acha que ele é especial. Não existem pessoas especiais. Eventualmente fazemos algo especial. Caraca, uma medalha de ouro olímpica, cara, muito legal. Que não nos torna especiais. Dia seguinte você volta lá e começa tudo de novo. Não é verdade? Quantas vezes você teve uma decisão e você procrastinou? Às vezes também as pessoas procrastinam conversas Importantes, sérias, conversas né? importantes, porque você não quer fazer aquilo, né? Você não está muito disposto a fazer Quem aquilo. enfrentar, essa que é a realidade. É muito difícil se posicionar, ainda mais nos dias de hoje, né? Porque quando você se posiciona, você faz inimigos, muitas vezes. E você tem que ser coerente, né? Então, aquilo que você diz que vai fazer, depois as suas atitudes, aquilo que você gosta, as pessoas com quem você anda, os lugares que você vai, tem que ser coerentes com aquilo ali que você decidiu. Então, a gente sempre quer deixar para depois essa hora de se posicionar, mas a hora de posicionar também passa, né? Tem até uma nota aqui do Iago, que é o nosso editor. Na opinião dele, o maior motivo da procrastinação hoje é o Reels ou o TikTok, né? Você ficar rolando feed lá. Muita gente perde muito tempo com isso, né? E a gente até perde o emprego, né? E não percebe. Esses dias aliás, faz pouco tempo, né, que eu descobri essa ferramenta de ver o tempo que você está nos aplicativos, né? E aí, às vezes, você acha que você não passou quase nenhum tempo. Quando você vai ver lá, você passou horas nos aplicativos, vendo Reels, vendo Instagram, e não percebeu, né? Que você estava ali E são perdendo horas que eram determinantes para você realizar as tarefas do dia ali. Você podia estar produzindo tanta coisa. Investida, né? E outra coisa. Eu falei, meu Deus. E os algoritmos hoje são feitos para prender você. O algoritmo ele vai mandando vídeos ali dentro daquilo que é o seu interesse, dentro daquilo que você gosta. É muito interessante isso. Você que está aí em casa, por exemplo, você que é mulher, você nunca viu nada de futebol, não vai ter nada lá. Começa a ver futebol, assiste um pouquinho, não, só de teste. Daqui a pouco começa a vir um monte de vídeo de futebol, porque você começou assistir aquilo. Mas isso é muito interessante. Um dia a gente estava numa mesa fazendo esse prato com um casal, e aí lá na hora deu um start assim, não, vamos ver o que está rolando na sua busca do Instagram. Que o que você mais vê é o que mais vai aparecer. E a gente colocou os telefones lá na mesa, eu falei, meu Deus, graças a Deus. Meu Instagram só aparece coisa de moda, Tá de santo, maternidade. graças a Deus. Eu falei, do Cristiano é coisa de futebol e de política. Eu falei, meu Deus. Então, assim, nessa hora, eu falei, nossa, então assim, o que você mais perde ou gasta o seu tempo olhando é o que vai estar ali. Então, não é você. O que tenha mais aparecido na sua busca? Até bom para aí? você se medir, né? Você dá uma olhadinha, peraí, tem coisa que eu estou aprendendo. Assim, todo mundo tem um período do dia que é o seu período de lazer, de descanso. Ok, você está dentro daquele limite. Não, mas eu fiquei 4 horas no Instagram, fiquei 5 horas no Instagram. É o tempo de um curso. Poxa, né? aquilo ali já está roubando você. Não tive tempo de orar, não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de fazer nada para Deus, mas tive tempo de ficar nessas coisas. Então, isso é o que está roubando. Não fiz as tarefas de casa, não fiz as tarefas do trabalho. Né? Efésios 5:15 fala assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender com a vontade do Senhor. Então, ou seja, Deus nos ensina, né, a gente se policiar, a gente viver como tem sido a nossa forma de viver.
Que não seja de forma banal, insensata, como muitas vezes a gente fica, né, gastando nosso tempo com nada, mas que seja de forma sábia, né, algo que vai acrescentar, agregar e edificar a nossa trajetória. É isso aí, é isso mesmo. Então, espero poder ter ajudado aí vocês, né? Você que está aí nos assistindo. E você que está pelo YouTube, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve aí no nosso canal, e até para você poder, né, receber mais conteúdos aí do Sem Limites. E se você é essa pessoa que procrastina, que deixa tudo para depois, você não tem cumprido os seus prazos, tem andado estressado, chateado, espero poder ter te ajudado e te dar um ânimo aí para você começar hoje, não deixa para segunda-feira não, tá bom? Então, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like. Você quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, entra no site saranossatera.com.br, lá tem uma aba escrita igrejas, você faz a busca e você vai encontrar o endereço da igreja mais perto de você, os horários de culto e o contato. Quer nos conhecer? Nós estamos na Sara Nossa Terra, da Rua Augusta, número 2027, pertinho do metrô Consolação. Aos domingos temos os cultos às 10 da manhã e às 18 horas, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, fica na paz.